Fala moçadinha, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Júlio. Dando sequência ao assunto de figuras geométricas, na aula passada falamos um pouquinho de triângulo. Coloquei alguns elementos, condições de existência. Hoje falaremos do seguinte, eu coloquei 3 segmentos aqui. Se você lembrar, são os mesmos segmentos que nós usamos, só que eu não usei na aula passada segmento. Eu falei apenas das medidas, né? Que a gente analisou a condição para que um triângulo exista, tá? Qual que é a condição para que um triângulo exista? Lembra, o maior lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Eu coloquei agora aqui, 3 segmentos, certo? Um segmento de 12 centímetros, só perceba que no quadro aqui, ele é um pouco maior, né, do que 12 centímetros, senão o desenho fica muito pequenininho. Um segmento de 6 e um segmento de 8. E aí hoje, geometricamente, eu posso provar para você por que eu consigo formar um triângulo. Como que a gente trabalha com essa ideia de formação de triângulo, tá? Baseada na condição de existência. Eu peguei um compasso aqui e a gente vai fazer a seguinte análise, a seguinte ideia. Eu quero saber se eu consigo, geometricamente falando, se eu consigo formar um triângulo com esses 3 segmentos. O que eu faço? Olha só, pego do compasso e faço a abertura do de baixo aqui, do segmento menor, de 6 centímetros. Tudo bem? Essa abertura do compasso é uma abertura de um dos segmentos do triângulo. O que vai acontecer? Eu posiciono a ponta seca, lembre que a ponta seca é aquela ponta do teu compasso que tem aquela pontinha, aquela parte perigosinha, aquela parte pontiaguda. E a ponta da lapiseira, que no meu caso é a caneta, vai estar aqui. O que eu faço? Posiciono a ponta seca numa extremidade e faço uma abertura angular. Eu marco um arco ali. O que acontece? Para você entender a ideia da construção, você tem que pensar o seguinte. Eu estou supondo nesse ponto aqui o vértice A. Tudo bem? Estou supondo o vértice A aqui. Daí o que eu fiz? Uma abertura angular onde do A até esse arco é uma distância de 6 centímetros. O que vai acontecer? Eu vou para outra posição. Pego o meu compasso, faço a mesma abertura agora aqui para a medida de 8. Posiciono aqui, abro para 8 centímetros. Tá aqui. Vou na outra ponta e faço o mesmo procedimento. E faço uma abertura angular. Perceba que aquelas duas aberturas elas se interceptam, tá? Ou se intersectam, certo? Elas vão se interceptar num ponto. Digamos, um ponto C. Tudo bem? Se aqui é o ponto C, aqui é o ponto A, eu vou chamar esse pontinho nessa extremidade de B. Gente, e aí eu vou fazer 2 medidas ali, 2 segmentos, vou unir 2 segmentos. O A com o C, o A com o C. Só que você tem que lembrar uma coisa. A abertura de A até C é correspondente a esse arco. Esse arco tem 6 centímetros. Então aqui o lado do triângulo é 6. Tá certo? Daí o que eu tenho? Vou fazer um outro arco. Para cá, do B até o C. Ligo o B com o C. Vou ligar o ponto B com o ponto C. Lembre que essa abertura vermelha é relativa a esse arco. Esse arco tem abertura 8. Então aqui, 8 centímetros. Perceba que eu consigo formar o meu triângulo ABC, tá? Eu tenho um triângulozinho ali com aquelas especificações. Eu só vou apagar os arcos aqui para não ficar tão rabiscado o nosso desenho. Aqui, Aqui, deixa eu apagar bonitinho. Eu tenho um triângulo ABC. Um lado vale 6, um lado vale 8, o outro lado vale 12. Ou seja, por isso que eu consigo construir um triângulo. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer aquela contradição de tal maneira que eu não consiga construir um triângulo. Quer ver? Eu vou dividir aqui meu quadro e vou pegar um segmento, olha isso. Vou pegar um segmento aqui. Por exemplo, vamos imaginar um valor que esse segmento aqui seja igual a 8 centímetros. Tudo bem? Daí eu vou pegar, repare isso, eu vou pegar um segmento igual a 5 centímetros, eu vou pegar um segmento igual a 5 centímetros e vou pegar um segmento igual a 3 centímetros. Melhor, igual a 2 centímetros. Um segmento 2, um segmento 5 e um segmento 8, tá? Um segmentinho é 2, outro segmentinho é 5, o outro segmentinho
Ó, um valendo 2, um valendo 5, outro valendo 8. Tá certo? Vamos perceber uma coisa? Você consegue enxergar que o maior lado não é menor que a soma dos outros dois? A soma dos outros dois dá 7. O 8 não é menor que 7. Então eu não consigo, algebricamente falando, construir um triângulo. Agora veja por que geometricamente não dá também. Eu vou fazer a abertura de 2 centímetros aqui, ó. Ó, abertura de 2. Posiciono aqui, faço o arco de 2 centímetros. Exatamente igual ao que eu fiz aqui, ó. Tá? Pego a abertura de 5 para cá e jogo ela aqui, ó. Ó. Perceba. Dá uma olhada nisso e aqui também, ó. Dá uma olhadinha ali, ó. Os arcos não se cruzam. Existe um espaço entre eles aqui, ó. Aqui existe um espaço. E se existiu esse espaço entre eles, não existe como os arcos se encontrarem num ponto igual ao exercício anterior. Então eu não consigo formar um triângulo. Essa é a explicação geométrica do porquê que acontece isso, tá? Então assim, quando você for construir um triângulo, pega uma medida, faça uma reta, marque um arco para um lado, um arco para o outro, aonde os pontos se encontram, você vai ter o terceiro vértice do teu triângulo. Ligando esse vértice com uma extremidade, o vértice com a outra, você tem a construção do teu triângulozinho. E aqui é a justificativa do porquê que tem que acontecer aquela ideia do maior lado ser menor que a soma dos outros dois, para os arcos se encontrarem exatamente no terceiro ponto. Tudo bem? Essa é a primeira ideia da aula da nossa ideia de construção geométrica de um triângulo. O que acontece? Nós precisamos definir duas situações ali, ó, que é a respeito, três, que é a respeito de ângulos de um triângulo, área de um triângulozinho e perímetro dele. Isso é moleza. A gente vai fazer assim, ó. Quando nós estamos falando de triângulo, tem uma situação que você nunca pode esquecer, nunca, em hipótese alguma, a respeito da soma dos ângulos internos de um triângulo. O que acontece? Ó, eu vou fazer um desenho, por exemplo, aqui, e aqui assim, tá? Eu vou chamar esse meu triângulo aqui de ABC. Tudo bem? Um triângulo ABC qualquer. Agora, eu vou colocar dois ângulos internos ali, ó. Eu vou jogar um ângulo aqui, mais ou menos, por exemplo, igual a 60 graus. Vou jogar um outro ângulozinho aqui, ó. Por exemplo, igual a 70 graus. E vou pedir para você descobrir o terceiro ângulo do triângulo. Isso é comum? Muito comum, muito comum. E daí eu vou pedir o terceiro ângulo do triângulo aqui em cima. Ó, esse ângulo verdinho, que eu vou chamar de ângulo A. Igual nós vimos na aula passada, a designação. Vértice A, eu tenho o ângulo A. Gente, não esqueça o seguinte, ó. Em qualquer triângulo, a soma dos seus ângulos internos sempre tem que dar 180 graus. Olha o que eu acabei de falar. A soma dos ângulos internos sempre vai dar 180 graus. Então, pera um pouquinho. Se você pega o primeiro ângulo, que é o A, e você soma com o segundo ângulo, que é 60, e você soma com o terceiro ângulo, que é 70, isso que eu estou fazendo aqui, ó, é a soma dos ângulos internos. Essa soma, ela tem que fechar em 180 graus. Ó a continha. O ângulo A mais 60 graus com 70 graus, 130 graus, vai ser igual a 180 graus. Tá certo? Agora vamos pensar um pouquinho. Existe um ângulo que somado a 130 resulta em 180. Esse ângulo que você está procurando aqui, ó, é um ângulo de 50 graus. Certo? E aí tem uma observação que eu quero colocar para você que é a seguinte, ó, o meu ângulo A, esse ângulozinho, vou apagar ele aqui, ele é um ângulo de 50 graus. Você consegue perceber que eu tenho um triângulo com três ângulos diferentes, né? Se os ângulos internos são diferentes, os lados são diferentes. Então o que acontece? Esse lado aqui é diferente desse, que é diferente desse. Mas vem uma pergunta interessante. Qual dos lados é o maior e qual lado é o menor e qual lado é o intermediário? Quer ver? Ó? Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu colocar aqui da seguinte maneira. Vértice C oposto ao lado C. Vértice B oposto ao lado B.
vértice A oposto ao lado A. Tudo bem? Como que eu sei que o lado C é o maior lado? Como que eu sei que o lado A é o menor lado? Como que eu sei que o lado B é o lado intermediário? Lembra, o maior lado está oposto ao maior ângulo. O menor lado está oposto ao menor ângulo. O menor ângulo ali é o 50. Logo, o menor lado é o A. O maior lado é o C, porque está oposto ao maior ângulo, que é o de 70 graus. Tudo bem? Lembra lá, soma dos ângulos internos de um triângulo sempre resulta em 180 graus. Sempre, tá? O que você vai ter que fazer? Uma equaçãozinha básica como essa aqui, ó. Tá joia? E a gente vai complementar a ideia fazendo o seguinte agora. Tem dois elementos ali que a gente tem que conversar. Um deles é a área, o outro é o perímetro. Só que a gente vai fazer de um jeito bem tranquilinho. Olha aqui. Eu vou colocar uma medida aqui, vou jogar uma medida para cá e vou jogar uma outra para cá assim, ó. Certo? E aqui nós vamos fazer o seguinte. Imagine que eu tenha, vamos chamar de novo de A, B, C. Daí, eu vou estender o segmento BC, ó, aqui, ó. Tudo bem? Vamos dar um valor para ele? Imagina que ele vale 20 centímetros, tá certo? Segmento BC vale 20 centímetros. Vamos supor o seguinte, existe uma definição que eu não passei para você ainda, que eu esperei agora para a gente conversar, que é a respeito de altura. Quando você vai definir a altura de um triângulo, você tem que tomar um certo cuidado, porque a altura ela vai partir de um vértice e vai formar 90 graus com o lado oposto a ele. Explicou. Ó, por exemplo, eu posso designar a altura, que eu estou marcando em vermelho aqui, ó. Se essa medida vermelha forma 90 graus com o lado oposto, ela é uma das alturas do triângulo. Daí você vai falar, uma das alturas? Sim. Um triângulo, ou melhor, qualquer triângulo tem 3 alturas. Essa altura que eu marquei aqui, essa altura vermelha é relativa ao vértice A ou relativa ao lado BC. Eu vou supor um valor para ela. Imagina que ela tenha valor 8 centímetros. Tá bom? 8 centímetros. O que acontece ali, moçada? O que vai acontecer? Eu quero descobrir a área desse triângulo. Como que você faz? Ó, a área do triângulo, normalmente, né? Dependendo do livro que você adota, do material que você pega, dependendo do site que você visita, a gente representa a área pela letra S, certo? S de space, que é o espaço ocupado entre os vértices A, B e C na parte interna dele. Mas, ó, como que você faz para calcular a área de um triângulo? Você pega a medida da base, multiplica pela medida da altura e divide por 2. Agora vamos pensar um pouquinho, ó. Repara que eu estou te fornecendo direto, né? A medida da base e a medida da altura. Do jeito que você está olhando, o 20 é a base. Lembre, a altura é um segmento perpendicular à base, partindo do vértice oposto. A altura do triângulo é 8, a base dele é 20. Então isso vai ser igual, base 20, altura 8, dividido por 2. Olha só, 20 vezes 8, 160 dividido por 2. Você tem que a área do triângulo, ela vai ser 16 por 2. Dá 8 com um zerinho. Só um detalhe, centímetro vezes centímetro vai dar centímetro ao quadrado. Então você tem um triângulo de área 80 centímetros quadrados. Essa vai ser a área do triângulo. Agora vamos fazer o seguinte, vamos supor a seguinte ideia, seguinte situação. Imagina que esse lado aqui, supondo, tá? Supondo que esse lado aqui, deixa eu pensar um pouquinho. Não, acho que não vou poluir o meu desenho não. Sabe por quê? Não vou ter que acabar entrando num assunto que você só vai ver no próximo ano. Então vamos colocar aqui, ó. Vou jogar um outro triângulo, vou apagar o meu aqui. Não vou induzir você a adiantar uma série, não vai ser legal. Olha só, vamos pegar um outro aqui, ó, um outro triangulinho. Esse aqui, ó. Vamos chamar agora, mudar, vértice M, vértice N, vértice P. Quer ver, ó? Vou colocar um lado aqui
igual a 16, vou colocar um lado aqui igual a 8, vou colocar um lado aqui igual a 10. A dúvida é, será que aquilo ali que eu desenhei realmente formaria um triângulo? De lado 16, de lado 10 e lado 8, será que realmente formaria um triângulo? Como que eu sei se sim ou se não? Como que eu sei se o que eu fiz está certo? Lembre, o maior lado é esse, certo? Isso é menor que a soma dos outros dois? É menor, porque 10 mais 8 dá 18, 16 é menor que 18, formaria. O outro elemento que eu estou te devendo é chamado de perímetro. Lembre, o perímetro ele é a soma de todos os lados do teu triângulo. Só que a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou escrever ele assim, ó. Uma notação para perímetro, na matemática a gente usa a notação escrita por 2P. O dia que você enxergar 2P, lembre, é uma maneira de nós abreviarmos perímetro, tá? Daí você vai falar assim, tá, mas por que 2P e não P? Porque o P, a letrinha P, ela é calculada para semiperímetro. Agora pense, o semiperímetro é a metade do perímetro, certo? Somente isso. Então assim, ó, o perímetro é a soma dos lados. O 16 mais 8 mais 10. O perímetro desse triângulo vai ser 16 mais 8 mais 10. O perímetro dele vai ser igual, ó, 16 com 8 dá 24, mais 10, 34. Você pode falar assim, professor, você não colocou unidade. Quando a gente não põe, a gente escreve assim, ó, U.C. Você vai perguntar, tá, mas o que é U.C? Unidade de comprimento, seja metro, centímetro, decímetro, quilômetro. A unidade a gente deixa em aberto, tá? Não coloquei U.C, só por curiosidade. E aqui, se eu não tivesse colocado unidade, seria U.A, unidade de área. Mas enfim, para fechar o nosso exemplo aqui, ó, 34 unidades de comprimento perímetro da tua figura. Tá certo? Moçadinha, de tarefa para vocês, agora é um pouco mais caprichada. Olha só, você tem página 125, atividade 1, páginas 126 e 127, do 1 ao 6, cuidado, do 1 ao 6. Página 129, vamos praticar mais, cuidado, do 1 ao 3, ou seja, o 1, o 2 e o 3, mais o 7 e o 8 que vocês estão fazendo. Lembre que as atividades dessa aula, elas envolvem a aula anterior, então você tem que tomar um cuidado e pegar as duas aulinhas de triângulo, juntar numa aula só, para você poder fazer essas atividades, tá certo? Galerinha, por hoje ficamos por aqui, encerramos triângulos com vocês. Grande abraço, obrigado pelo carinho e pela paciência de todos. Até a próxima. Tchau, tchau.